Então, bom dia, meu nome é Wagner Barreto, eu sou doutorando em Antropologia e Arqueologia na Universidade Federal do Paraná. Eu tenho formação também em Antropologia Social e Cultural na Universidade Federal de Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul, também em Comunicação Social na Universidade de Caxias do Sul. Estou aqui hoje a convite da Rainha Ginga, associação. Eu sou um homem branco, eu tenho cabelos castanhos, uso barba, estou usando uma camiseta social branca com um colar indígena. Nós estamos na beira do rio Jacuí, ao fundo nós temos o rio, temos uma parte de mata e temos também algumas embarcações. Bom, o convite hoje é para falar a respeito da cidade, a origem de Cachoeira do Sul, a origem da sua população e das histórias que Cachoeira conta a respeito de si. Eu acho que quando nós contamos, quando nós narramos a respeito da origem da cidade, tem alguns equívocos e algumas imprecisões. Apesar desse não ser o tema da minha pesquisa de doutorado, é um tema com o qual eu me relaciono. Já fiz algumas pesquisas aqui no Rio Grande do Sul com o IFAM, e a gente acaba se deparando com informações também a respeito aqui da cidade, por ser uma das cidades mais antigas, uma das 5 cidades fundadas aqui no Rio Grande do Sul inicialmente. Então tem alguns pontos de intersecção, algumas conexões que eu acho importante comentar. Um ponto dessas histórias que nós contamos a respeito de nós, a respeito de Cachoeira, é pensar a cidade enquanto uma cidade de origem europeia, ou uma cidade de origem portuguesa, mas enfim, uma cidade europeia no seu nascimento. Um dos equívocos que eu comentei é isso, pensar essa ideia de Europa como uma identidade, essa ideia de europeu enquanto uma identidade. Essa é uma invenção bastante recente, que remete ao século XX. Nós temos que imaginar que antes disso, no período do descobrimento até boa parte da sua história, eram diversos reinos que lutavam entre si, que tinham alguns momentos de aproximação, alguns momentos de distanciamento. Então essa ideia de uma cidade que se funda enquanto uma cidade europeia não é necessariamente verdade. Também pensar que essa população açoriana, que é trazida aqui para o Rio Grande do Sul na sua fundação, esses casais açorianos que vão ser a base de uma colonização, uma base de uma fundação da cidade, também não necessariamente se pensavam enquanto europeus. Os Açores é uma região bastante particular, bastante específica, dentro da Europa, também com uma cultura muito particular. Então esse é um desses equívocos, uma cidade que se pensa na sua fundação enquanto europeia quando não é. Também a sua composição nunca foi unicamente nem exclusivamente europeia. Na base da formação da cidade, a gente vai ter vários casais também indígenas, indígenas missioneiros que foram convidados para vir aqui, fazem parte da construção dessa cidade do início e que dão origem ao que hoje é o bairro Aldeia. Então essa composição desde o início ela foi uma composição mista. Você tinha alguns casais portugueses, mas você também tinha uma comunidade indígena que participou e que continuou ao longo da sua trajetória histórica. E além desses casais açorianos, além dessa população indígena missioneira, a gente vai ver na documentação, isso segue ao longo de todo o século XVIII, XIX, boa parte do século XX, que é uma composição mista, É uma cidade que é uma cidade muito heterogênea, Então você vai ter casais portugueses, você vai ter indígenas missioneiros, você vai ter uma população negra escravizada, você vai ter uma população negra liberta, você vai ter europeus de diversas origens, você vai ter uma comunidade do interior também que vai vir da cidade. Então, essa população nunca vai ser única, Ela vai ser sempre composta a partir dessas diversas origens. Também, muitas vezes, nós esquecemos de dizer que Cachoeira se funda enquanto uma cidade portuária. E, nesse sentido, é importante pensar tudo que um porto tem, tudo que um porto comporta. Então, chegada de pessoas, chegada de coisas, chegada de objetos, mas também a chegada de ideias. Pessoas que estão vindo de diversas regiões, uma cidade que vai receber esses produtos que estão vindo dessa região missioneira, a qual Cachoeira do Sul passa a integrar, a partir do Rio Grande do Sul, essa formação fronteiriça que a gente conhece atualmente. Então vão estar chegando coisas, vão estar chegando animais, vão estar chegando pessoas, mas também ideias, também pensamentos. E essa população que vai estar no porto, essa população pobre, essa população negra, que vai estar nessa região portuária, vai estar tendo contato com isso tudo. Então, é uma cidade que se funda enquanto um porto, com tudo que um porto tem direito. Então, também questão de tráfego, questão de comércio, questão de pessoas que estão fugindo, pessoas que estão partindo daqui para outros lugares também. É uma composição que dá uma ideia mais dinâmica, uma ideia mais de um movimento maior da cidade. Também existe uma difusão dessa população negra em todos os setores.
Quando a gente pensa que a escravidão no Rio Grande do Sul foi diminuta ou que teve uma participação muito pequena, ela não corresponde ao que a gente vê nos registros históricos, nos registros de viajantes e na documentação que a gente tem na cidade. Então a gente vai ter a participação negra no comércio, nas atividades do porto, nas atividades rurais, né, seja na pecuária, seja na agricultura. Também vamos ter presença negra na mineração, que embora não tenha se desenvolvido grandemente aqui na região, se desenvolveu no entorno, né, na vila de Caçapava, com qual Cachoeira mantinha contato. Então, quando a gente pensa todas as frentes econômicas nas quais o Rio Grande do Sul se estabeleceu e que foram sendo pensadas desde a sua fundação, todas elas contavam com a participação negra e também com a participação indígena, né? Pensar uma escravidão negra sem uma escravidão também indígena, ainda que em menor parte, também não é verdade. Isso faz com que essa população se difunda por toda a cidade e se difunda de uma forma bastante íntima, né? São pessoas que vão estar no interior das igrejas, que vão estar no interior das casas, que vão estar no cotidiano dessas propriedades rurais, então que vai ser difusa em todos os setores econômicos, né? E também trazendo valor, né? Ajudando, contribuindo na riqueza de Cachoeira do Sul. E aí a gente vê um ponto que é muito debatido na documentação. Quanto mais rica essa cidade se tornava, quanto mais poder aquisitivo, quanto mais a fortuna da população aumentava, mais demandava uma mão de obra escravizada. Isso gerava um medo nessas elites, nessa população rica, porque aumentava muito o número de escravizados, aumentava a população negra. Isso, ao mesmo tempo que denotava um sinal de prestígio, de riqueza, também gerava medo. Tinha um medo de que essa população negra se tornasse muito maior, ou equivalente, ou mesmo maior que a população branca, que a população europeia de modo geral, e que isso pudesse dar margem para revoltas, para revoluções, para fugas e todas as outras formas de resistência que a gente vai poder pensar. Então, pensando nessa ideia de equívocos, e alguns erros que a gente pensa, nesse sentido de pensar uma história única, uma história muito centrada nas elites, muito centrada na riqueza, sem pensar esses outros componentes, essas outras frentes que também vão estar convivendo e vão estar sendo desenvolvidas em paralelo aqui na cidade. E com isso a gente vai ter a formação de vários territórios negros, seja no interior, seja no campo, seja na cidade. Isso a gente vê até os dias de hoje com a formação de bairros negros, com a formação de quilombos no interior, com algumas vilas, alguns bairros aqui em Cachoeira do Sul que são considerados predominantemente negros, e uma divisão também espacial desse território. Para além disso, a gente pode imaginar que todo período, todo momento de opressão também vai conviver com formas de resistências. Quando a gente pensa em ditadura militar, por exemplo, para ter uma comparação, você teve pessoas resistindo por meio da luta armada, você teve pessoas resistindo por meio da poesia, por meio da música, várias formas de resistência que convivem e elas não são necessariamente uma melhor ou maior que a outra, mas são formas diversas e formas diferentes de lidar com uma mesma questão que é uma situação de opressão. Quando a gente pensa essa origem de Cachoeira do Sul enquanto uma origem negra também, enquanto uma origem indígena, a gente também pode imaginar várias formas de resistência que vão conviver com esse sistema opressivo que coisifica alguns humanos, Então, trata alguns humanos como coisas. Os escravos, eles eram herdados, eles eram vendidos, eram passados, de uma pessoa para outra, de uma família para outra, mas isso não significa que as pessoas se pensassem enquanto coisas, Elas tinham uma subjetividade, elas tinham formas de resistir. E essas formas de resistência, elas também não vão ser únicas, Elas vão ser muito diversas. Em Cachoeira do Sul, a gente tem registro de várias formas de resistência também. Então, desde pessoas que fugiam, que deixavam seus lares, deixavam as residências a quais pertenciam e fugiam da cidade, se aquilombavam, iam para o território interior, onde eles conseguiam ter uma maior autonomia. Você vai ter pessoas que vão resistir, por exemplo, com sabotagem, trazendo algum defeito nas máquinas, matando algum animal, resistindo por forma da sabotagem. Você vai ter pessoas que vão, por exemplo, assassinar seus donos, matar seus donos, serem condenadas por isso, pagar o preço por isso, mas também como uma forma de resistência. Você vai ter associações, ajuntamentos que vão se formar como as irmandades. Nós temos uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário aqui em Cachoeira do Sul, que ela se funda antes da fundação da vila, ou seja,
Isso denota, né, isso nos faz pensar que havia uma organização, que essa comunidade estava em contato, estava fazendo parceria, estava pensando, né, estratégias para resistir também a esse sistema opressivo sobre o qual elas viviam. Você vai ter pessoas que compraram a sua alforria, né, que pagaram por isso por meio de seus serviços, por meio de tratos. Você vai ter pessoas que herdaram, né, que conseguiram a sua libertação por meio, né, de parcerias, por meio de laços de parentesco, de familiaridade, de compadrio com seus donos, com as famílias às quais pertenciam. Então esse cenário também não vai ser o único, né? Você vai ter várias formas, vários arranjos que vão se dar exatamente por isso, né? Por uma difusão e por um contato muito íntimo dessa população com os seus senhores, né? E nós podemos pensar também outras formas de resistência, né, que são mais subjetivas, né? Quando a gente pensa a festa, né, a festividade, o festejar, ele também pode ser pensado como uma resistência. Então o Kikumbi, que é uma manifestação negra que se manifesta aqui, né, que se desenvolve aqui na cidade, e que é uma manifestação que com diferentes nomes vai acontecer em outros territórios, difundido, né, seja no Rio Grande do Sul, seja em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, recebendo outros nomes, mas que também vai ter essa ideia de um rei, de uma rainha, né, de um cortejo que vai atravessar os principais pontos da cidade, né, de uma roupa, né, de uma vestimenta que vai subverter essa ordem, né? Então vão ser pessoas que vão se trajar de uma determinada forma, que vão se arrumar, que vão se tornarem bonitas para essa cidade que também os pensa enquanto coisas, enquanto objetos. Isso também pode ser pensado como uma forma de resistência. É uma ideia de subversão, é uma ideia de inversão da ordem. Então essas pessoas que no seu dia a dia, né, que no seu cotidiano vão estar sendo pensadas enquanto escravizados, enquanto empregados, enquanto coisas, vão ter um dia em que eles subvertem essa ordem, saem em passeio público, são vistos pela cidade, né, enquanto rei, uma rainha, são cortejados, né, passam por um cortejo, desfilam, celebram a vida, celebram a felicidade, né, celebram o fato de estarem vivos, de estarem juntos, né, e também expõem a essa cidade uma nova forma, né, uma nova forma de serem vistos também por toda essa comunidade. Essa é uma manifestação que vai ter, né, também várias, né, formas, vai ser, né, certamente vai ter uma resistência da cidade, até talvez por isso tenha deixado de existir em algum momento, mas na antropologia, né, a gente nunca pensa em algo como um resgate, né? Algumas coisas vão se perder com o tempo e é natural, né? Nós também deixamos alguns hábitos, deixamos algumas manifestações com o tempo, mas isso não significa que em outro determinado momento essas manifestações não possam voltar, não possam acontecer novamente, e não significa também que não tenham outras manifestações que ocorram. Então pensar o samba, pensar outras formas de festas, né? Pensar hoje o rap, o funk, né? Outras manifestações negras que ainda existem no cotidiano da cidade, que ainda existem em Cachoeira do Sul, mas acho que especialmente, né, e acho que é um fato que a gente não pode negar, é que se essa cidade existe, se essa cidade teve algum prestígio, teve alguma riqueza e teve alguma importância histórica, essa importância histórica se deu devido à sua população negra também.